Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Daqui a pouco nós vamos trazer a reportagem envolvendo aí o MC Biel. Nós, com comprometimento com a verdade, a nossa repórter do Rio de Janeiro já deu o posicionamento do Biel. Isso não quer dizer que ele também não vá se manifestar. Ele tá aberto aqui para o Biel, para a assessoria dele, se ele quiser falar sobre a denúncia feita pela jornalista. O programa está aberto, obviamente. O caso já está nas mãos da polícia, do suposto assédio sexual cometido por ele. O caso, nesse momento, está ganhando uma repercussão muito forte na internet, vai ter muito desdobramento e já eu trago a reportagem. Foi feita por quem? Pelo Marcelo Nadalon, não é isso? Está quase pronta a reportagem, e já eu levo para todo o Brasil. Você vai ver comigo agora o drama de Wellington, com 30 anos de idade. Ele não consegue levantar da cama depois que sofreu um acidente de moto. Ele precisa da ajuda do nosso Cidade Alerta para ser atendido num hospital, o Pirajussara, que é de responsabilidade do município de Taboão da Serra e do governo do estado de São Paulo. Veja só o desafio que é para o brasileiro ser atendido, veja. Olha a situação do Wellington, de 30 anos. Há 6 meses sofreu um acidente de moto. E aí o que aconteceu? Foi para o Hospital Geral de Pirajussara, onde foi atendido. Foi feito todos os procedimentos e aí chegou a passar por algumas cirurgias. A situação do Wellington é que o hospital chegou a dar alta para o Wellington sem ele estar 100%. Depois disso, passou vários exames, ele nunca conseguiu fazer um exame no hospital. E para completar, tinha uma consulta marcada com o urologista que acabaram de informar a família, no caso ontem, de que não tem mais urologista. Curativo ideal para minha perna custaria R$600 por dia. Quem é que tem hoje isso? Não tem condições? Não temos condições. Então vamos fazer o seguinte, o Wellington não tem como sair, vocês estão vendo, ele está acamado, ele não tem como se mexer, ele sente muita dor. Então a dona Elizabeth vai nos acompanhar até o hospital para a gente buscar todas essas respostas e saber de fato o que eles vão fazer para ajudar o Wellington. Porque do jeito que está não pode continuar. Vou falar uma coisa. Não, deixa de falar, não é que vocês decidem minha matéria. Quem está gravando sou eu, então vocês não mandam na minha matéria. Ela vai comigo porque ela já veio aqui várias vezes e vocês não deram a mínima para ela. Então, ela não é a paciente, ela é a mãe do paciente. Você não sabe nem qual é o problema. Então, eu sei porque eu estive lá e vi o paciente do jeito que vocês deixaram ele. Esse Hospital Geral de Pirajussara, ele é municipal e estadual ao mesmo tempo. Nós fomos recebidos pela diretora que conversou com a gente e a partir de agora, todo o encaminhamento que o Wellington precisa vai ser dado. Né? Os exames, se não forem feitos aqui, eles vão encaminhar para um local onde seja feito. Eles vão analisar a situação do Wellington. Se ele precisar ser internado novamente, ele vai ser internado exatamente aqui, onde eles vão cuidar dele direitinho. Se caso não precisar, eles vão encaminhar para uma OBS responsável pelos curativos, né? E quanto ao urologista, que a gente falou que estava em falta, o urologista dele tirou férias, mas a diretora me garantiu que tem mais 3 urologistas, então ele vai ser atendido sim. Olha, agora o caso do Roberto, ele contratou um caminhoneiro para levar a família à mudança de São Paulo para Bahia, mas por um problema no pagamento do serviço, o caminhoneiro apreende parte da carga e se recusa a fazer um acordo. Ele falou, não, já que não me pagou, eu vou ficar com a carga toda. Sem ter como resolver o problema sozinho, o Roberto chamou o nosso Celso Russomano. Olha só, não pagaram, o caminhoneiro que fez o transporte falou, eu vou ficar com essa carga toda como garantia. O Celso Russomano, que está sempre do lado do povo, vai buscar uma solução. Vai lá, Celso. A Patrulha do Consumidor tem um compromisso de sempre voltar para mostrar o que aconteceu. Este compromisso é em respeito a você que nos prestigia e que nos assiste todos os dias. É saber o resultado, como ficou cada caso que nós trazemos aqui. O Roberto nos procurou reclamando de que tinha contratado o transporte da sua esposa e do seu filho para o Nordeste do Brasil. Pois é, além disso, o transporte de toda a sua mudança. Eles foram, só que as roupas nunca chegaram. E o transportador se recusava a entregar as roupas. Nós fomos até ele para tentar resolver o problema. Vamos ver o que aconteceu. O Roberto pediu para que um transportador, um rapaz que tem uma van, transportasse as roupas do filho dele e da esposa para a Bahia. Para que cidade, Roberto? Para Antônio Gonçalves. Antônio Gonçalves, vamos entrar lá. Dá licença.
Roberto mora numa casa simples aqui em Osasco, dá licença, Roberto. E não tá dando, a situação tá difícil, ele trabalha de encarregado num supermercado. Ele decidiu que o filho, seria melhor que o filho e a esposa fossem para a Bahia e ele foi estudar lá, seu filho. Correto, correto. Ficar com a sua sogra. Ficar com a minha sogra. Enquanto você trabalha aqui e manda o dinheirinho para lá. Correto, enquanto eu trabalho aqui, mando para ele lá. Aí ele pediu para um transportador, como é o nome dele? Gidásio. Ele tem uma van, ele transporta passageiros para a Bahia, ele transporta carga, roupas e uma série de outras coisas. O que você mandou para lá? Então, eu mandei 5 caixas. Eu mandei 5 caixas e umas sacolas com uns produtos, com uns negócios dentro. Tá. 5 caixas, o que tinha lá dentro? Roupa? Então, tinha roupa, tinha sandália do meu filho, tinha sapato, tinha sandália de minha esposa, sapatos também dela. Ele pediu R$250 para transportar as caixas, ele fez o depósito. E pediu quanto para transportar o seu filho e sua esposa? Pediu R$600. Sim, senhora. O filho dele é aquele garotinho que tá ali naquela fotografia, que tá lá na Bahia. Você tinha quanto? 500? Então, tinha R$500, aí passei para ele. Deu para ele? Correto. E disse para o Gildásio que, quando chegasse lá, a sua sogra daria mais R$100. Daria mais R$100. Só que quando chegou lá, a sua sogra não estava em casa. A minha sogra não estava em casa e ele cobrou a mais do valor, porque ele cobrou R$100 a mais, não sei por que motivo também. Aí chegou lá, ficou faltando R$100, ele ficou zangado, disse que por causa disso não ia entregar as roupas, que se eles quisessem as roupas, eles iam buscar num local que eles não sabem onde é. Ou seja, o que ele está fazendo como fornecedor de serviços? Ele está fazendo a lei com as próprias mãos. Ou você me paga o que me deve, ou então eu não entrego as roupas. Isso a lei proíbe. Isso não se pode fazer. Eu vou pegar aqui o celular e vou fazer uma ligação para o Gildásio, para ver se o Gildásio, cumpre o que foi prometido. Vamos conversar com ele aqui. Alô, Gildásio? É o Celso Russomano, tudo bem? Quem? Celso Russomano, tudo bem? Como é que a gente faz para resolver o problema? Deixa eu te perguntar, tu tá onde agora com esse cidadão aí? Tô na casa dele. E ele te chamou só pra falar isso aí? É pra que você cumpra o que foi prometido, porque ele disse que te paga o que tá faltando, não tem problema nenhum. Ele te paga. E tu tá perdendo o seu tempo pra resolver um problema desse com o cidadão desse aí? Pois é, mas ele... Era minhas caixas só. Ele tá pedindo as caixas dele. Quer falar com ele? Mas ele me pagar o que ele me deve, R$550 que eu entrego as caixas dele. Peraí, quanto que ele te deve? R$550. Mas peraí, a esposa dele não pagou nada pra você quando chegou lá? Pagou, mas o que eu combinei com ele foi outra história. Quanto você combinou com ele pra transportar a esposa dele e o filho dele? O total que ele me deve é R$800. Ele me depositou 250 só. E aí, como é que... Não, peraí, 250. Quando chegou lá, a esposa dele pagou 500 pra você, não pagou? Não, aí é outra coisa. Peraí, então o que é então? O que é então? Explica pra gente. As caixas pra levar pra lá, quanto custava? Eu tô dirigindo agora, com essa chuva não tem como eu falar muita coisa não. Bom, ô Gildásio, isso daí é exercício arbitrário das próprias razões, é fazer a lei com as próprias mãos, isso é crime, isso não pode fazer. Então veja bem, se a gente resolver, a gente pode resolver isso daqui de uma maneira tranquila ou a gente pode resolver na delegacia, eu vou buscar você. Eu resolvo minhas coisas em qualquer lugar, meu amigo. Então tudo bem, não tem problema nenhum, se você responde não tem problema nenhum. Agora, cadê as roupas dele? Onde estão as roupas dele? Eu não tô fugindo do meu compromisso, agora é ele que tá mentindo pra Bom, você fez orçamento, entregou pra ele o orçamento antes de fazer o transporte, como manda a lei? Eu não fiz um orçamento porque eu acreditei na palavra... Não, mas isso não, você é obrigado a fazer orçamento. O artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor te obriga a fazer, você queira ou não queira, você é obrigado a fazer. A lei é muito clara. A situação é totalmente diferente do que ele tá te falando aí, meu amigo. Pera aí, eu quero saber o seguinte, quanto custou o transporte das caixas? Não era R$250? R$250. Pois é, isso já tá pago, né? Agora, quanto é o transporte do filho dele e da esposa dele? Quanto foi isso? R$800. Não, quanto foi combinado? Não, o combinado foi R$600, 300 do meu filho e 300 da minha esposa. Esse foi o combinado.
Roberto, você é um mentiroso, cara. Tudo bem. Agora depois que... Você é um mentiroso, sem vergonha. Você é um mentiroso. Quantos anos faz que tu me levar passagem, Roberto? Que passagem? Pera, deixa que tu não me levou passagem, não, depois da tua mulher vir pra cá. O nosso combinado que a gente tivemos foi os 250 e a passagem que foi paga dela. Faltou... quanto você cobra pra transportar alguém pra Bahia? R$300 por pessoa? Não, o lugar que ele mora é R$400. Agora ele que mora você- no fim de mundo lá. Agora que você aumentou. Depois que você chegou lá, que você deixou ela, foi que você veio aumentar. Mas esse valor que você saiu daqui com ela não foi esse. Peraí, quanto você cobra das outras pessoas pra levar pra Bahia? É de acordo com cada cidade, meu amigo. É? Não é o mesmo valor cada pessoa. Tá. Então o valor é de acordo com a cidade. O que você combinou com ele, você não pôs por escrito. Se você não pôs por escrito, vale a palavra do consumidor. Como é que faz agora? Você tinha que ter colocado por escrito e ele tinha que ter assinado. Isso que a lei manda. E quer dizer que eu tô mentindo, então? Pois é, mas aí quem tem que fazer a prova, da verdade é você, que é o fornecedor de serviço, não ele que é consumidor. Você quer resolver amanhã, que agora eu não posso resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou amanhã te ligar. Me liga amanhã, vai, que a gente resolve isso aí. Agora Tá eu não bom. sei como resolver isso, não. Tá bom, vamos resolver amanhã Valeu, então. até Tá ok. amanhã, Até amanhã. então, tchau. Tá bom, Didaço, tchau. Tá bom. Tá bom. Tá no meio da chuva lá. Bom, é o seguinte. Tô fazendo essa reportagem para orientar você que está nos assistindo. Ninguém pode fazer a lei com as próprias mãos. É o que diz o artigo 345 do Código Penal. A pena é detenção de 15 dias ao mês e multa. Então nós vamos amanhã atrás dele e voltamos aqui para mostrar o que aconteceu. Tudo bem. Tudo ok. E nós estamos de volta para saber o que aconteceu. Se de fato todos os pertences da família do Roberto foram entregues. E aí, Cavalcante, resolveu o problema? É isso mesmo, Celso Russomano. A Patrulha do Consumidor não para. Nós estamos de volta aqui em Osasco. Você já esteve aqui e quem vai responder é o Roberto Carlos Jesus Dantas. A mudança foi entregue segundo aquilo que foi combinado junto ao Judácio. Foi entregue sim. Conforme o combinado que ele prometeu, ele entregou lá na casa da minha esposa mesmo. Agora não faltou nenhuma peça, nada, nenhum item. Não, foi tudo completo, tá tudo ok, como ele prometeu. Parabéns para a empresa que cumpriu a sua obrigação. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor, especialmente para o Cidade Alerta. Olha, me dá o helicóptero da Record, por favor, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, um trabalho da polícia, as duas portas abertas ali, informação de bandidos que acabam de roubar um carro em São Paulo, hein? Os bandidos acabam de roubar um carro em São Paulo, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Olha o que tem de viatura policial agora cercando essa região. Não sabemos ainda se os criminosos foram presos. Esse carro que está com a porta dianteira e traseira abertas estava em poder dos bandidos. Não se sabe também se os criminosos estavam fazendo o dono do veículo refém, uma vez que com gente no banco de trás é possível que sim. Daqui a pouco outras informações. Pois bem, a reportagem está pronta. Nós vamos falar agora sobre o caso do MC Biel, que está sendo investigado pela polícia por um suposto assédio sexual. Eu tenho já, e vou mostrar para todo o Brasil, o boletim de ocorrência que foi registrado. Agora, tem um detalhe importante. Boletim de ocorrência, qualquer um chega na delegacia e pode fazer. Falando verdade ou não, é crime falar mentir, mas tem gente que, para tentar denegrir uma pessoa, pode chegar na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. O detalhe é o seguinte, neste caso, a vítima entregou para o delegado de plantão um CD com imagem e com o som desse suposto assédio sexual. Eu vou trazer a reportagem, mas me dá o boletim de ocorrência, por favor. Cadê o boletim de ocorrência? Pode colocar no vídeo. Aí está, olha. Esse é o boletim de ocorrência, nós estamos preservando as informações pessoais. As informações pessoais, olha, ela não é famosa, mas a gente tenta, diz o Biel, comentando para um amigo que estava na mesma sala. Você quer um selinho? Você quer um selinho? Perguntou Biel para a menina. Dá um desconto que ela é gostosinha. Biel também teria dito para a mulher, para essa jornalista que estava entrevistando ele. Se te pego, te quebro no meio. Olha isso. Se te pego, te quebro no meio. E tem uma parte que é ainda mais grave no que ele teria dito a essa jornalista. Volto a repetir, a informação é que a polícia tem nesse momento a gravação, é que ele diz que
queria que essa fosse a última entrevista daquela jornalista no dia para levá-la para um hotel e estuprá-la. Vamos ver a reportagem. Eu sei que você me quer, garoto, eu sinto no ar. Ele tem 20 anos. Mas só de castigo vai se apaixonar. As músicas cantadas pelo funkeiro são sucesso entre crianças e adolescentes. Ô, mulher, quero ver se tu aguenta. Este é Gabriel Araújo Marins Rodrigues, o MC Biel. Em uma das redes sociais do cantor, ele tem mais de 5,5 milhões de seguidores e está sempre em evidência. Mas dessa vez a notícia que ganhou destaque foi outra. Uma repórter acusou o cantor de assédio sexual e registrou um boletim de ocorrência nesta delegacia de São Paulo. Segundo a denúncia, o assédio aconteceu dentro dos estúdios da gravadora Warner Music, durante a entrevista para lançar o novo CD do cantor. "Você quer um selinho?", Biel teria perguntado à jornalista. Em seguida, debochou. "Ela não é famosa, mas a gente tenta." O boletim de ocorrência diz ainda que o cantor filmou a repórter e disse ao telefone: "Dá um desconto que ela é gostosinha. Se te pego, te quebro no meio. Queria que sua entrevista fosse a última do dia. Te levaria para um hotel e te estupraria rapidinho." Pelo menos 5 pessoas presenciaram a cena, que também foi gravada em áudio e vídeo durante uma entrevista coletiva. O material já está com a Polícia Civil, mas não foi divulgado. Cláudia é presidente da Elas por Elas, Vozes e Ações, ligada a uma entidade internacional criada pela senadora americana Hillary Clinton. A organização, que defende as mulheres, atua em quase 200 territórios. Ela ficou impressionada com a idade do cantor e a reação que, segundo a denúncia, ele teve diante da jornalista. Jovens, não é, adolescentes, ainda estão repercutindo, ainda estão perpetuando o direito de desrespeitar outras pessoas, principalmente quando são mulheres. O portal IG, onde trabalha a jornalista, disse em nota que o portal e seus funcionários repudiam qualquer forma de assédio ou agressão à mulher, bem como qualquer tipo de violência ou preconceito contra o ser humano. Apesar da polêmica do caso, até agora, oficialmente, MC Biel não se pronunciou. A assessoria de imprensa do cantor divulgou esta pequena nota e diz que ele sempre respeitou as mulheres e seu público. Para os assessores, o que houve foi uma má interpretação dos fatos. Mesmo assim, pediram desculpas em nome de MC Biel. A jornalista que fez a denúncia tem agora 6 meses para decidir se leva o caso à justiça. Esta representante do movimento Mulheres em Luta, que atua em 20 estados brasileiros, diz que a denúncia feita pela repórter contra o cantor de funk é importante para combater esse tipo de crime. Aqui no Brasil, a vítima é que tem que provar que sofreu assédio, diferente da legislação de vários outros países em que é o acusado que vai fazer a sua defesa. Como o cantor tem muitos fãs, crianças e adolescentes, a advogada indica a necessidade de discutir o assunto para criar uma geração que respeite as mulheres. Na sociedade em que nós vivemos hoje, tão diversa, tão complexa, o fundamental é o respeito. Bom, o Biel gravou um vídeo hoje. Ele saiu do Rio de Janeiro, foi para o Macapá, mas se manifestou nas redes sociais. E também o empresário dele já disse algo sobre o caso. E quem nos conta é Isabelle, lá do Rio de Janeiro. Pois não? Seguinte, Bate, o empresário dele divulgou, né, falou desse caso, disse que lamenta o que aconteceu, disse que não acredita que tenha sido dessa forma e falou também que pretende, inclusive, processar a jornalista, pedir danos morais e pessoais por conta do desgaste à imagem do cantor, caso isso seja comprovado. Agora vai ficar realmente na mão da polícia, que tem essas imagens dessa conversa, né, de todo esse diálogo entre a jornalista e também o cantor. A jornalista chegou a comentar no portal onde ela trabalha, chegou a falar sobre esse assunto. Ela disse que ficou assustada com tudo que aconteceu, que ela está acostumada a lidar com famosos, mas nunca tinha imaginado uma cena como essa. Disse que quando ela entrou no táxi, saindo da entrevista coletiva, ela começou a chorar, realmente de desespero, porque ficou muito envergonhada com esse assédio, principalmente a questão do abuso sexual, visto que a gente tem divulgado, né, comentado a respeito de um caso de estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro, ou seja, esse assunto está à tona e o comentário dele foi, no mínimo, infeliz, né, Bate? O Percival vai falar daqui a pouco sobre o que acontece nesse processo envolvendo o Biel, mas antes, o Biel gravou esse vídeo indo para o Amapá. Cadê as imagens mais recentes aí do Biel antes de todo o estouro dessa polêmica? Pode soltar, por favor. Um mamute pequenino queria voar.
bastante, Luke. Partiu Macapá. E pra chegar em Macapá a gente vai ter 3 decolagens. É do outro lado do Brasil, né, gente? Vamos voar igual gente grande hoje. Esse vídeo é de hoje, hein? Esse vídeo foi gravado hoje. E aí, Dudu, essa lupa aí? Essa aí é a última moda, hein? Isso parece que é um empresário. Mesma blusa e o mesmo boné mesmo. Ganhei essa blusa de frio aqui do Bilil. Gostei muito. Atenção, atenção, eu vou conversar agora com o nosso Percival de Souza. Perci, boa noite, obrigado por estar falando conosco nesse sábado seu que era de folga, mas claro que é um caso aqui de grande repercussão. Me diga uma coisa, essa jornalista procurou a polícia levando um CD onde supostamente estaria registrada toda essa cena aí de que ele dizia que iria levar a menina pro hotel, onde até a estupraria, quebraria lá no meio. O que acontece a partir de agora nessa investigação? Boa noite. Boa noite, menino de ouro. É um prazer estar com você nesse sábado aqui. O que acontece é o seguinte, ela, como juntou ao boletim de ocorrência que ela registrou nessa delegacia, ela tem um prazo que juridicamente chama decadencial, que é de 6 meses para decidir se leva à frente uma investigação, no caso através de inquérito policial, por injúria e por danos à sua honra pessoal. Isso se chama juridicamente de representação, Bate. Se ela fizer a representação dentro desse prazo, aí a polícia poderá mandar para o setor de criminalística dela própria, a polícia, para comprovar a autenticidade do documento nesse CD aí. Ou seja, se a voz é do MC, se está caracterizada que é dele mesmo, para que não haja nenhuma dúvida de que ele pronunciou essas palavras. Agora, nesse caso... Se não houver nenhuma dúvida quanto a isso, ele poderá ser processado criminalmente por assédio de fato. Ou seja, a polícia faria um inquérito policial, juntaria essa documentação, ouviria testemunhas, ouviria jornalista em declarações formais, e aí, então, esse inquérito é remetido para o fórum. No fórum, há um titular da ação penal, no caso, que é o Ministério Público, que apresentaria denúncia formal contra o MC. Agora, Perci, me diga uma coisa. Se tudo for confirmado, divide a tela, por favor, aqui comigo e com o Perci. Se tudo for confirmado, porque tem vídeo também, não é só áudio, isso na nova legislação que aborda o estupro, pode ser considerado estupro? Ou qual que é a diferença do estupro para o assédio sexual, criminalmente falando? Seria tentativa de estupro. Você veja bem, a legislação que foi alterada recentemente, inclusive ela amplia bastante a configuração penal da figura do estupro. Por exemplo, Bati, antes dessa modificação na legislação, havia a figura do ato libidinoso. Ou seja, através dessa descrição jurídica, quando alguém se insinuasse ou mesmo tentasse com as mãos apalpar uma vítima, fazer qualquer coisa desse tipo, seria um ato libidinoso. Agora, pelo contrário, agora esse simples ato ou uma insinuação verbal caracteriza o crime de estupro. Inclusive, Bate, como agravante na nova legislação penal. Ou seja, armazenar, ter isso aí arquivado num computador, em algum lugar, também contribui para configurar o crime de estupro. Então, falando em tese, diante de todo esse caso, confirmadas todas as afirmações feitas pela jornalista, o MC, sem dúvida nenhuma, seria processado criminalmente por estupro diretamente, porque a figura do estupro tornou-se agora bastante abrangente, ou seja, não basta apenas configurar uma conjugação carnal, não basta apenas configurar o ato sexual, mas a insinuação, a divulgação, o armazenamento de informações desse tipo também configuram, pela mudança na legislação, o crime de estupro. Bate. Pois é, eu quero agradecer você por enquanto, Perci, aí, olha, isso é o que ele teria dito. Você quer um selinho? Perguntou o Biel para ela. Foram todas colocações que realmente aconteceram infelizes, né? Ela não é famosa, mas a gente tenta.
dá um desconto que ela é gostosinha. Não pode se referir a isso a nenhum tipo de mulher, nenhum tipo de mulher. Imagina, se te pego, te quebro no meio. E tem uma parte que é mais pesada ainda, que ele diz: queria que essa fosse a sua última entrevista do dia, para te levar para o hotel e te estupraria. Portanto, é uma investigação que está começando agora. Volto a repetir, é considerado suspeito, vem para mim, por favor. Nesta segunda-feira, eu vou tentar falar com o MC Biel durante esse fim de semana. Na segunda-feira, no Balanço Geral, às 6 da manhã, comigo aqui em São Paulo, 6h30, a gente entra ao vivo para todo o Brasil. Nós vamos continuar tratando desse assunto e vale a pena lembrar, nós tentamos contato durante todo o dia com a assessora pessoal, a menina que anda colada no Biel durante todo o dia, e ele não quis se manifestar apenas por notas. Você fica agora com o Jornal da Record Especial.